Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um tempo de estudo. Que Deus possa estar nos abençoando, nos inspirando nesses momentos singelos de reflexões. Meus irmãos, gostaria de partilhar com vocês hoje uma terminologia que é muito usada por um autor que eu gosto muito, que é o autor Eckhart Tolle, que escreveu esse livro aqui, O Poder do Agora. Já mostrei aqui em outros vídeos. É uma terminologia que ele usa chamada corpo interior. É interessante que todos nós que nos propomos a caminhar no caminho da espiritualidade, naquele esforço sincero de autoaperfeiçoamento, sabedores das nossas imperfeições, mas conscientes que temos que estar sempre nesse esforço de estar trabalhando a nossa personalidade, trabalhando a chamada pedra bruta que somos nós, para que a gente aperfeiçoe o nosso próprio eu interior, para que a gente descubra essa luz interior que todos nós temos, que é a centelha divina em nós. Então, dentro desse caminho, sabemos que é importante que estudemos todas as linhas importantes, interessantes, filosóficas, espirituais. Seja o espiritismo, seja o catolicismo, seja o budismo, o hinduísmo, o protestantismo, o shintoísmo, o taoísmo, qualquer linha filosófica que tenha uma proposta de luz, de paz, uma proposta do bem, merece ser estudada, porque acreditamos que a verdade ela está em toda parte. Acreditamos que a verdade não se circunscreve a uma seita específica ou a uma religião específica. Acreditamos sinceramente que todas as religiões são maneiras de se interpretar essa verdade que é real, que é Deus. Algumas usam determinadas terminologias, outras usam outras terminologias, de acordo com a cultura do local, de acordo com a comunidade, de acordo com a época. Os nomes são diferentes, mas a força é a mesma. A força que podemos chamar de inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, que é Deus, ou podemos chamar de o grande arquiteto do universo, que é Deus, ou podemos chamar de Alá, ou seja, qual nome for, a força ela é real. Não importa o nome que nós demos a ela, importa se nós estamos percebendo essa força em nossas vidas. Diante disso, meus amigos, nós acreditamos que é importante estudar tudo, para perceber essa verdade cada vez com mais clareza, liberto dos dogmas, liberto dos rótulos e conscientes de que é uma força real em nossa vida. Por isso que gostamos de estudar autores diversos. Esse autor ele é um autor espiritualista, é um autor alemão, hoje ele mora no Canadá, e vou partilhar com os irmãos uma terminologia que ele usa e que eu percebo que faz parte da nossa vida diária, prática, quando a gente entende isso que ele está dizendo aqui. Olha esse pequeno trecho que ele escreve sobre a arte de escutar. E aí nós vamos trabalhar esse chamado corpo interior e refletir um pouco o que é isso. Ele diz o seguinte, meus irmãos: quando você parar para ouvir uma outra pessoa, não escute só com a mente, escute com todo o seu corpo. Sinta o campo de energia do seu corpo interior enquanto escuta. Isso desvia a atenção do pensamento e cria um espaço de serenidade que possibilita você ouvir realmente, sem que a mente interfira. Você está dando a outra pessoa um espaço para ela ser. É o presente mais precioso que você pode dar a alguém. A maioria das pessoas não sabe como ouvir, porque uma grande parte da atenção delas está dominada pelo pensamento.
prestam muito mais atenção a isso do que as palavras da outra pessoa e nenhuma atenção ao que realmente importa, ou seja, o ser da outra pessoa que está debaixo das palavras e da mente. Isso é muito profundo, meus amigos, porque o que ele vem dizendo aqui, primeiro, é que praticamente quase todos nós estamos mergulhados numa agitação mental. Nós pensamos tanto sobre as coisas, sobre a nossa vida, sobre a vida das outras pessoas, sobre o que aconteceu ontem, ano passado, aquilo que vai acontecer amanhã. Nós estamos tão acelerados mentalmente que quando nós vamos conversar com uma pessoa, na maioria das vezes nós não prestamos a devida atenção à outra pessoa, porque a nossa mente não está realmente quieta, capaz de trazer um estado de observação lúcida. A outra pessoa está falando e na maioria das vezes nós já estamos pensando o que vamos responder antes da outra pessoa terminar de falar. Então as conversações hoje em dia percebemos que sempre é num ritmo acelerado. São conversas mecânicas, que se fala sobre o tempo, sobre a política, sobre a sociedade, sobre um monte de coisa, mas as pessoas não estão realmente percebendo umas das outras. Estão apenas num estado como se fosse um piloto automático, pensando e não verdadeiramente observando e ouvindo. E aí o que ele vem propondo aqui é algo muito interessante e muito prático. Ele vem propondo que enquanto nós estivermos caminhando na nossa vida, no sentido figurado, quando estivermos trabalhando, quando estivermos em casa, quando estivermos em algum lugar, que possamos primeiro prestar atenção àquela pessoa mais próxima de nós, que somos nós mesmos, prestar atenção em nós. Porque essa mente acelerada não impede que nós prestemos atenção só ao outro, não, mas também impede que nós prestemos atenção a nós mesmos. Então a proposta é sentir a nossa presença aqui e agora. Então ele propõe que quando nós estivermos na nossa vida diária, na nossa prática diária, que a gente sinta o nosso corpo, que a gente sinta a nossa respiração. Enquanto estamos caminhando pela rua, por exemplo, que a gente sinta a energia que circula pelo nosso corpo. Percebam bem agora, neste momento que estamos falando. Procure sentir essa energia circulando no corpo. Essa energia que ela desce pela cabeça, pelo pescoço e vai chegando até os pés. Sinta as mãos, sinta os pés. Procure perceber conscientemente, veja bem, isso não é pensar sobre nós, é perceber. Perceber conscientemente a energia de vida presente em cada célula do seu corpo, em cada átomo, em cada órgão. Percebe a sensação? Essa sensação é uma sensação de presença. Quando nós fazemos essa prática diariamente, durante o dia, nós conseguimos ficar mais com a mente quieta e sentimos uma sensação de paz. Se nós mantivermos esse estado de atenção interno, vamos ter uma capacidade de prestar também a atenção no externo, de verdade. E é quando ele fala ali, procure enxergar não só com os olhos, mas com o corpo todo. Ou seja, quando estamos perante uma pessoa, que possamos percebê-la. Nós estamos percebendo a nós mesmos, sentindo a nós mesmos, a nossa presença, e automaticamente nós conseguimos perceber melhor a presença do outro que está à nossa frente. E permitir que o outro seja, permitir que o outro fale e ouvir realmente. Quando Jesus falava que muitos olham, mas não enxergam, muitos ouvem, mas não escutam, era nessa linha que ele estava falando. A nossa mente está tão preocupada com as coisas do mundo que a gente não percebe o real da nossa vida, que é o instante presente. A gente não percebe as belezas das flores que estão à nossa frente. A gente não percebe a beleza das pessoas que estão à nossa frente.
A gente perde a capacidade de admirar o belo da natureza, da vida, da simplicidade da vida, porque a nossa mente está sempre nos levando para outros lugares e não o lugar onde nós estamos, para outro tempo, futuro ou passado, e não o tempo agora em que nós estamos. Então, esse estado que ele chama de perceber o corpo interior, ele é muito simples e dá para ser exercitado a qualquer hora do dia, em qualquer lugar. Está numa fila de banco, tem que esperar, ao invés de ficar pensando aceleradamente, nossa, que hora que vai chegar, que hora que eu vou chegar no caixa, eu tenho que fazer um monte de coisa e tal. Se não tem como escapar daquela situação, exercite a percepção do corpo interior. Peraí, eu já estou aqui mesmo, então deixa eu respirar, deixa eu observar a respiração. Deixa eu perceber o fluxo de ar, de oxigênio entrando pelas narinas e trazendo vida para as minhas células, trazendo luz para os canais de energia que circulam pelo meu corpo. Vai sentindo o corpo, sentindo as mãos, sentindo os pés. Quando você perceber, você já estará num estado bem melhor interior ali naquela fila de banco. Ou dirigindo um carro no trânsito, de repente o trânsito está muito cheio, não tem como você fazer nada a não ser esperar. Exercite, respire, sinta o corpo, permita que as coisas sejam como são. Quando o indivíduo ele procura praticar isso diariamente, vai nascendo um novo estado de consciência na vida dele. Porque nós vamos começando a perceber que existe algo a mais do que aquilo que nós percebemos no mundo. Existe uma dimensão de existência que é de pura serenidade, calma e paz. E essa dimensão está dentro de nós mesmos. Esse espaço de silêncio está dentro de nós mesmos. Nós temos que treinar, aquietar a mente para percebermos esse espaço de silêncio. E perceber como esse silêncio interno nos traz uma profunda paz interior, que não tem a ver necessariamente com as alegrias do mundo, mas é uma paz profunda, é um sentimento de conexão com a unidade, com tudo que está no mundo. Então, meus irmãos, aqui esse vídeo foi para isso, uma dica para exercitarmos, perceber esse corpo interior, que seria o corpo de energia de vida que temos em nós, que somos nós. Quando a gente percebe isso, nasce um estado de consciência que a gente consegue trazer algumas ideias mais significativas para a nossa vida diante dos nossos desafios existenciais. Para finalizar, lembro-me de uma passagem do Evangelho que mostra que Jesus estava em um lugar na praça e eles estavam quase apedrejando uma mulher que tinha cometido pecado segundo a lei judaica, e na lei judaica, lá no Antigo Testamento, eles pregavam que deveria apedrejar essa mulher na praça pública. E alguns fariseus hipócritas da época que queriam fazer com que Jesus caísse em alguma palavra para poder ter algum motivo de prendê-lo ou desmoralizá-lo, falaram assim: vai lá perguntar ao mestre para ver o que ele tem para falar sobre essa mulher, se ela deve ser apedrejada ou não pelo pecado que ela cometeu. E aí levam essa mulher até Jesus. Os homens com várias pedras na mão, os julgadores da época, e perguntam: mestre, essa mulher cometeu pecado, adultério, várias coisas aqui, então a lei de Moisés nos pede para apedrejá-la. É interessante, meus irmãos, que esse momento é um momento que num homem normal geraria uma tensão muito grande para responder. Mas Jesus fica muito tranquilo no Evangelho. Ele continua mexendo na areia, que ele estava fazendo um desenho lá, que não se fala qual é. E de repente ele vira e fala assim: atire a primeira pedra aquele que nunca tiver pecado. Nesse sentido, os homens ficam meio envergonhados, porque todos tinham, e vão deixando as pedras caírem e vão saindo vagarosamente. E Jesus vira para a mulher e falou assim: cadê aqueles que te condenam? A mulher: não estão mais aqui. E Jesus fala: então vai, porque nem eu vou te condenar. É interessante essa passagem do Evangelho,
Porque Jesus, ele, nesse momento de tensão, eu sinto ao ler o Evangelho que ele entra num estado de presença tão grande, num silêncio mental, que essa resposta ela vem lá do fundo de uma forma natural. Isso tem a ver com o que estamos falando, meus amigos. Esse estado de presença, esse estado de sentir a nós mesmos, a nossa individualidade, a nossa energia interna, nos dá uma criatividade, uma clareza maior nos momentos de mais decisões, para tomar alguma atitude mais conveniente, mais sábia, diante dos desafios da vida. Então está aí a dica de sempre exercitarmos, perceber a nós mesmos durante a vida, através da respiração, da consciência corporal, porque com certeza vai fazer muito bem aos irmãos, assim como faz muito bem a nós. Um grande abraço a todos, prossigamos em paz.